Olha ela aí, ó, já tá aí. Tá me ouvindo bem? Tô, tá ótimo. Oi, oi. Resolvi ser adepto ao fone para ver se fica melhor. Ai, fica bem melhor. Tô aqui. E agora ficou bem Pois mais é, alto mesmo. tá vendo? Tá ótimo. Pois é, pessoal, boa tarde. Hoje mais uma live, né, da nossa quarentena. Iniciamos isso aí já tem, acho que já tem uns 15 dias já de live, já passou muita gente bacana por aqui. Doutora Daniele Vanderlei, doutora Ana Marta, que inclusive vai retornar dia 8. Vamos fazer uma outra live com a doutora Ana Marta aqui, porque no dia a internet não ajudou muito. Ó, pena. Tivemos doutor Gadia, Lucelmo Lacerda. Ontem tivemos uma live fantástica com a doutora Lasnik, né? Foi realmente uma live muito boa. Enfim, eu tenho que agradecer muito, porque todas as lives aqui até agora, e eu tenho certeza que hoje vai ser nesse ritmo também, foram lives excelentes. E eu confesso a você que de todas essas lives que eu fiz, a sua foi a que eu recebi, acho que a maior quantidade de mensagens de gente. Eu adoro ela, é amiga do meu Ó, filho, eu amo, eu adoro a doutora Adriana Matos. A gaiata da Thaís está aqui dizendo também que ela tá aí também sempre, passou por tá. aqui. Não, mas ela fez uma live aqui. Ela não Foi? teve um dia que deu um problema aí, foi o dia da live de Anne. A internet de Anne estava com problema, aí chamei ela participou, chamei Priscila, minha esposa também. Enfim, é, eu não sei se você está pensando que é a mesma Thaís, é a Thaís mãe que você está falando? Que sabe tá É, sempre aqui, né? Thaís Ela, Lins, ela sempre muito participativa. Ela é ótima. pois é. E teve uma live também que foi bem representativa, que foi com o Nicolas, né? Nicolas, todo mundo adora Nicolas. Nicolas já tem, todo mundo já conhece aqui o Nicolas. Fizemos uma live com ele fantástica. Vamos fazer uma com a esposa dele também, porque eu vou encerrar essas lives ou no domingo ou na segunda-feira. Serão as últimas lives. Eu já tinha combinado com algumas pessoas e acho que eu não sei se termina domingo ou é segunda. Mas enfim, vamos falar, né, sobre o que interessa, para não reclamarem comigo que eu falo demais, porque ontem eu tomei uma bronca. A moça me deu uma bronca, disse que eu estava falando muito. Então, vou dar boa tarde a todo mundo. Depois eu vou falando o nome de cada um de vocês, que eu sei que vocês gostam. Como sempre, lembrando aqui que na parte inferior aí tem a parte dos comentários que vocês podem comentar, né? Mas tem do lado uma caixinha com o símbolo de uma interrogação. Peço que vocês mandem tá aí dizendo que eu tomei Tá aí, sabão, e tomou Priscila dizendo que sabão. eu tomei Shell, foi. É, e vocês mandam as perguntas pela caixinha aí de interrogação, mas quero pedir muito a vocês aí prestigiar, para prestigiar doutora Adriana Matos, mandem aí pelas nesse símbolozinho aí, ó, da asinha do avião, certo? Indiquem aí para os amigos, para todo mundo que querem assistir, das pessoas que querem assistir, indiquem nessa live que ela vai valer muito a pena. Estou vendo aqui que a Ana Marta entrou. Eu acabei de anunciar, inclusive, Ana Marta, que dia 8 você vai estar aqui novamente. Então, quem não pôde assistir da outra vez e quem não conseguiu por conta da sua internet, ela me prometeu que dessa vez ela pagou a conta da internet lá e que vai dar tudo certo. Pessoal, aqui doutora Adriana Matos, neuropediatra, né? Uma das melhores neuropediatras que nós temos aqui no nosso país, mestre pela UFBA, hein? Agora, recentemente, defendeu a tese em mestrado, mais um orgulho para a gente aí. Uma pessoa maravilhosa, não só uma profissional de mão cheia, mas toda vez que eu ligo para ela pedindo socorro, não me lembro dela não ter atendido. Todas as vezes atendeu. Obviamente, a gente também não abusa no pedido, porque sabe que não é fácil, né? A agenda é cheia. Mas eu queria que você se apresentasse um pouco para a turma aí, né? Dissesse sobre o seu trabalho, já deixando aí dito para todo mundo que já começaram os pedidos para deixar a live salva. A live fica salva por 24 horas. E vamos lá. Me conte aí como foi,
como é essa experiência de trabalhar com autismo, quando começou, como foi a porta de entrada disso? Oi, boa Sempre quis? tarde. Eu tenho, assim, um histórico um pouco, né? Eu já conversei com algumas pessoas. Eu tenho uma prima que tem a minha idade, que tem autismo desde 2 anos. Então, o autismo sempre esteve presente na minha vida. Sim. Ela teve um autismo com uma deficiência intelectual grave, ela tem, né? Ela tá com 44. Então, assim, autismo nunca foi, porque muita gente conhece o autismo há pouco tempo. Eu conheço desde que eu nasci. Porque com 2 aninhos ela começou a fazer a regressão do desenvolvimento, minha tia é pediatra. Na época foi a mesma busca incessante que a gente vê em todos os pais e eu me lembro muito claramente que a gente sempre rezava pedindo a Deus que ela melhorasse, todas as minhas preces à noite, meu pai e minha mãe, a gente sempre rezava à noite. Então, eu conhecia muito bem o autismo desde pequenininha mesmo, né, já que ela tem minha idade. E eu sou médica do Roberto Santos, já há 10 anos sou concursada do Roberto Santos, mas eu fiz a residência de pediatria lá no Roberto Santos. E quando fui fazer, sempre soube que queria ser pediatra, quando fiz a residência de pediatria, me apaixonei pela área de neurologia. E que todas votaram, muitas pacientes minhas aqui na live, sabem como eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Isso é nítido, né? Para mim, a paciente com qualquer tipo de deficiência, eu sempre tenho uma vontade de fazer o melhor por ele. Isso é bem marcante em mim. Aí, quando eu encontrei com um paciente ali, eu me apaixonei. Eu sempre falo para meus estudantes, né? A melhor coisa do mundo é quando você encontra aquilo, você fala, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu não tenho dúvida. E até hoje, eu tenho 20 anos de formada e eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Então, eu continuo no Roberto Santos, que é um vício, assim, eu sou apaixonada, Roberto Santos. Trabalho no consultório, na Clínica Salos. Na época da residência não foi tanto que eu foquei, eu me lembro que eu foquei muito em genética, doenças genéticas, mas aqui em Salvador, quando eu voltei da residência, o autismo me retomou, né, na minha história mesmo. E eu sou apaixonada pelo que eu faço, adoro poder descobrir em cada criança o potencial dela, conseguir melhorar tudo, nunca desistir. Sou apaixonada pelas mães que são umas guerreiras que me emocionam, assim, e acho que é por isso que sempre dá aquela vontade sempre de querer mais, e toda criança consegue chegar muito mais. Eu sempre falo isso nas minhas consultas, né? Porque às vezes quando a gente fala a palavra, se falar risco de autismo, a pediatra falou, olha, eu vim aqui para você porque a pediatra acha que ela tem um risco de autismo. Naquele momento que veio o autismo, ela não conseguiu identificar a palavra risco. Ela já paralisou na palavra, né, autismo, Autismo. e ali acabou a pessoa. Eu sou mãe e eu sei como a gente fica, né? Bem. Diga, queria Eu, falar. eu quero lhe, eu quero lhe, eu quero lhe fazer uma pergunta, mas é uma pergunta que a gente já vem batendo aqui em todas as lives. Então não quero ficar muito nisso hoje, porque eu acho que todo mundo já entende, já sabe da importância do diagnóstico precoce. Mas como nós tivemos poucos neuropediatras aqui na live, né? Foi o doutor Gadia, acho que você. Acho que não tem. Acho que Acho que foi. é. Pronto. Eu quero que você falasse da importância da intervenção precoce, né? É, enfim, vamos discorrer sobre isso, mas eu quero aproveitar aqui só para discorrer sobre outros assuntos aqui, que eu acho que tem muita gente com dúvida aqui, da parte de exame, da parte de eletro, da parte Sim. de ressonância, de medicamento, mas eu queria que você iniciasse falando dessa parte da neuroplasticidade, da É. importância. Então, uma questão que é bem importante, eu ouço isso muito porque eu tinha comentado com você que eu tento fazer sempre aulas de diagnóstico precoce. Aprendi muito isso, não na minha residência, mas com Daniela Vanderlei e Cláudia Mascarenhas, que foram minhas duas mestras na intervenção precoce, foi quando eu realmente consegui aprender. E eu sou, assim, ativista disso. Eu quero passar para todas as pediatras. E uma questão que eu falo nas aulas e quero que as mães sempre insistam nisso é o seguinte: a história de que eu vi alguma coisa diferente no meu filho, até chegar no neuropediatra com 2 anos, que para mim eu sempre falo, 2 anos tá tarde, né? Porque a gente pode ver sinais com 6 meses, algumas vezes, não todas. Muitas vezes a partir de um ano que você vê uma regressão. Mas insista, sabe? A mãe, isso é uma coisa que a gente tem que buscar na mãe, assim, olha, não, eu sei que a gente quer ouvir que não tem nada, mas você sente que tem alguma coisa diferente no jeito de olhar da criança, a maneira que a criança, o sensorial da criança, insista, vai para outro pediatra, insista com a pediatra. Porque no momento que a gente faz
a intervenção precoce, mesmo que você tenha um diagnóstico de espectro do autismo, você tem uma melhora na funcionalidade muito grande por conta da neuroplasticidade. Então, eu sei que a gente fica muito na busca assim, ó, eu tenho que fazer intervenção porque ele pode sair do espectro mais facilmente. Isso sim, pode ser que você tenha uma funcionalidade tão grande que tem crianças que voltam para o meu consultório e falam, fui eu que dei esse diagnóstico, porque estavam tão bem, tão funcionais. Mas, claro, se você for fazer uma avaliação detalhada, a gente vai encontrar questões de teoria da mente, que é o que persiste, né? Mas uma coisa que é bem importante é saber o seguinte, dentro do espectro, eu fiz a intervenção precoce, por conta da neuroplasticidade, ela é muito válida. Porque a gente, como teve o exemplo de Nicolas, né, é um adulto hoje de sucesso, porque ele tem uma profissão hoje, ele é funcional, ele é casado, ele não deixou de estar no espectro, porque ele tem questões relacionadas à teoria da mente, mas o que a gente deseja do nosso filho, não é isso? Né? Então, muitas vezes, eu me angustio um pouquinho essa questão de ter que sair do espectro, mas assim, eu posso ter uma pessoa no futuro que tem um futuro independente, que é o que mais se pergunta. Então, a neuroplasticidade, ela é muito maior no primeiro trimestre, né? Aí você tem neuroplasticidade assim, para o visual, até 1 ano de idade é o momento mais importante do córtex visual. Então, tem áreas, né, do cérebro que a neuroplasticidade ela pode ser maior em determinados momentos. Né? Até muitas vezes a gente pensa assim, tem que ser só os 2 anos, até os 3 anos. Mas a neuroplasticidade vai existir a vida inteira. A gente sabe que quanto mais precoce, essa capacidade de remodelamento do cérebro, ela é maior, mas ela sempre vai existir. Então, por isso que a gente não pode desistir no momento, meu filho fez 5 anos. Não vai desistir, porque ele vai melhorar. Toda intervenção que a gente for fazer, ele vai melhorar. Então, a intervenção precoce, ela é fundamental. Mesmo que não tenha tido diagnóstico, alguma coisa está diferente, tem que fazer uma intervenção para melhorar, nem que seja aquele sintoma que está diferente, mesmo que você não tenha um diagnóstico. Então, é preciso insistir muito com a pediatra e eu acho que o meu foco sempre é muito em cima da pediatra mesmo, dela tentar não deixar passar. Ou se tiver dúvida, não falar não é nada, falar assim, eu acho que não é nada, mas eu acho que, como muitas pediatras fazem, assim, olha, eu não consigo ver alguma coisa, mas eu sempre falo que coração de mãe não se engana. Então, mas vá para uma especialista, vá para uma psicóloga, vai para uma terapeuta ocupacional, uma neuropediatra. Não precisa nem ser neuropediatra exatamente. Mas vai para alguém que vai te ajudar a identificar melhor porque eu não estou vendo, entendeu? Eu acho que sempre é importante mesmo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. É correto eu dizer que, havendo dúvida, é melhor fazer a intervenção? Sempre. Sempre. Eu sou, sim, a neurótica da intervenção. Porque sempre a criança vai melhorar. Às vezes, uma coisa que Lasnik falou ontem é que a criança que se confunde muito as questões orgânicas com as questões sensoriais. Às vezes, a gente tem uma criança que tem realmente uma questão orgânica que deixa ela em dor o tempo inteiro. Eu não estou considerando nenhuma criança dentro do espectro do autismo. Considerando uma criança que tem um refluxo grave, uma criança que tem alguma doença orgânica, né? Seja normalmente gastrointestinal, né? Que traz uma irritabilidade tão grande, uma dor tão grande o tempo inteiro, que essa criança ela está evoluindo no desenvolvimento dela com aquele padrão de comportamento que a dor traz. Né? Isso ou uma questão que eu aprendi também com Cláudia Mascarenhas, não esqueça, depressão do bebê. Se você for olhar uma criança com depressão né, nessa fase lactente, muitas vezes é muito parecido, muito parecido. Então, a intervenção, mesmo que você não esteja diante de um quadro de espectro, qualquer tipo de sintoma atípico naquele momento vai precisar da intervenção. Então, a intervenção é necessária para tudo. E dentro do espectro, obviamente, se você tem alguma questão sensorial que é importante, Lasnik falou muito bem isso ontem, né? Se tem uma questão sensorial que está trazendo um desconforto para a criança, lógico que se ela não tivesse essa questão sensorial, ela vai evoluir muito melhor. Então, a intervenção precoce sempre, independente, não precisa de diagnóstico. Isso é uma coisa muito importante, porque se a gente ficar atrás do diagnóstico, a gente não vai fazer nada. Né? Nos tempos de internet, né, de comunicação direta e fácil, né, como a gente está tendo aqui agora com você, eu cheguei a um entendimento que é o seguinte: nós falamos tanto da importância e da riqueza da neuroplasticidade nos primeiros anos de vida, que as pessoas começaram a interpretar que só existia neuroplasticidade nos primeiros anos de vida. Né?
E depois disso não tinha mais neuroplasticidade. Porque É. eu acho que os médicos se preocuparam tanto e se preocupam tanto em dizer que de fato é, né? Se eu falar errado, você pode me corrigir, que de fato a neuroplasticidade é muito mais rica nos primeiros anos de vida, certo? E por isso não vamos perder tempo que as pessoas acham que depois não tem neuroplasticidade. Então, nesse mesmo sentido, eu fico preocupado agora quando se fala assim, não, tem neuroplasticidade a vida toda, as pessoas dizem assim, já que tem neuroplasticidade a vida toda, não tem essa agonia, vamos esperar. Então, deixe claro isso aí, o que você já deixou claro, mas só para a gente deixar o É, claro em cima do claro. A neuroplasticidade é mais rica, de fato, se muito aproveita mais. muito no início, mas a gente não deve desistir e largar para lá as crianças porque elas vão ter Isso, na neuroplasticidade a vida toda, não é isso? exatamente. Perfeito. Isso vai ficar bem claro. Quanto mais precoce, ela é muito maior, mas não pode. Isso a gente conversado no grupo de estudo que a gente tem, acho que foi a Ana Marta que tinha comentado que ou foi Laura que tinha comentado, meu Deus, ficava angustiada, porque dava uma certa idade e paravam de fazer a terapia. Assim, não, ele tá verbal, não vai ser. Isso é que eu acho que não pode existir, que isso acontece muito, né? Então, tem a vida inteira para você não desistir, mas sabendo que quanto mais precoce, ela tem uma capacidade muito maior de remodelamento, né? Uma pergunta aí bem excelente para você responder aí, para aliviar muitos corações aí. Com certeza. Toda criança pode evoluir, consegue evoluir. Pode, porque assim, a evolução, a gente tem que pensar assim, quais são os sintomas que essa criança tem? Tudo bem, eu estou dentro do espectro do autismo. A criança pode ser verbal, averbal, ela tem uma irritabilidade importante, ela tem um distúrbio do sono muito importante, que as questões sensoriais são muito fortes, né? Então, vamos tentar traçar as estratégias dentro do sintoma principal do espectro do autismo. É uma questão de fala realmente, né? Eu vou botar uma pergunta aqui, certo? Para a gente entrar no assunto do medicamento. Lembrando ao pessoal que o Conselho de Medicina, ele faz algumas restrições para a doutora falar sobre medicamento, nome de medicamento, mas mais importante do que essas restrições do Conselho nós precisamos entender que cada pessoa, né, cada pessoa com autismo, estou procurando a pergunta que eu vi aqui para poder colocar aqui, mas só para vocês entenderem, assim, que me preocupa muito falar sobre medicamento aqui, para as pessoas não se automedicarem ou, Com certeza. né, né, doutora? Porque, assim, é o que serve muito para meu filho, que funciona muito, então vou deixar que ela fale aqui, mas, enfim, eu não estou achando a pergunta, porque já tem muita pergunta aqui, tem muita pergunta mesmo, mas a pessoa... Aqui, pronto, achei a pergunta. Minha filha tem autismo leve e TDAH, e a doutora é contra ou Hum. a favor da Ritalina? Então, eu queria que. Mas não Só sou para contra nem você. a É favor, só muito para pelo entrar mesmo contrário, no. né? É só para entrar no medicamento, né? É, No tema, por isso que eu botei a pergunta aqui. Mas vamos lá. Queria que você falasse é. sobre medicamento em autismo, como se tem medicamento para tratar autismo, ou enfim, como é que funciona isso. Uhum. Eu não sou contra nem a favor, né? Eu acho que a gente tem que usar com moderação, né? É, quando você pensa em qualquer situação que eu tenho que aprender a ter uma comunicação efetiva, eu tenho que aprender a ter flexibilidade cognitiva, não é medicação que vai ajudar nisso, né? O que vai ajudar são as terapias, é ensinar como eu, né, fazer aqui, como pensar daquela maneira, como me comunicar. Então, não é a medicação. Mas também, se a criança ela é tão agitada que a terapeuta não consegue evoluir nada, a medicação é necessária, né? Então, não existe você não pode ser radicalmente contra, nem radicalmente a favor. A gente tem que ver se essa medicação, ela tá. Aí vão entrar, são tantas situações que eu vejo, porque como eu trabalho, eu tenho muitos pacientes no consultório com espectro do autismo e tenho muitos pacientes no SUS. Então, eu sei como é difícil no, no- as pessoas que têm um acesso a uma terapia específica, mais, né, muitas horas de terapia, óbvio que ela vai precisar menos de medicação. Por quê? Porque às vezes o ambiente é mais propício, você consegue dar melhor. Então, assim, eu não vou deixar de dar medicação se a criança está agitada. E como ela está muito agitada, ela não consegue evoluir. Tem criança que não fica em escola nenhuma porque sempre está agredindo os colegas. E eu não vou fazer isso com essa criança porque eu tenho horror à medicação. Não, eu acho que eu sempre falo, nesse momento ele precisa de medicação
Quando ele conseguir se centrar um pouquinho mais, diminuir mais essa inquietação, essa agitação, aí a gente começa a ensinar ele, né? Mas esse trabalho eu faço muito com terapeutas, né? Então, já tive situação de passar medicação, a terapeuta me ligar, pô, Adriana, não precisa de medicação. Eu falei, poxa, aqui no consultório tinha muito agitado, a mãe me trouxe muitas queixas da escola, ela fez, não, eu tô fazendo, então, aí eu faço sempre um trabalho em conjunto. Então, vamos lá, vamos segurar a medicação, vamos conversar com a mãe, vamos tentar reestruturar a maneira que ela está fazendo em casa para a hora de dormir, por exemplo, a alimentação dele, né? Porque às vezes a criança fica muito, a questão alimentar, né? O transtorno alimentar é muito importante. Então, se a terapeuta vai colando com a família, vai ajudando, eu sempre prefiro não usar a medicação. Eu prefiro sempre que a gente encontre uma maneira da criança se organizar a partir dos sintomas, né? Principalmente sensoriais, né? Que eu acho que é o que mais as questões sensoriais de o barulho que incomoda, o alimento que não consegue comer nada, tudo isso acaba trazendo muito, muito prejuízo. Mas sim, a medicação ela pode ter um efeito de neuroplasticidade. Por quê? Porque se eu acalmo essa criança com a medicação, ela tem a oportunidade de se expor a um ambiente que vai trazer um aprendizado para ela, tá? Então, medicação não existe, não existe essa coisa contra ou a favor. Depende da situação, depende o que está trazendo, né? Então, você pode ter distúrbio do sono, que está trazendo prejuízo. Existem medicações para distúrbio do sono, outras medicações que é para agitação, outras medicações para crises convulsivas, que às vezes as crianças têm, que pode deixar elas mais descompensadas do comportamento, né? Então, eu não sou contra nem a favor de nenhuma medicação, que ela tinha perguntado, até voltou o nome da medicação, mas eu acho que a gente tem que ver cada caso, né? Não pode, a gente tem que entender a não ser tão radical em relação a isso, né? Pelo que eu percebi na sua explanação aí, então você, na verdade, coloca o medicamento como um suporte para equilibrar essa criança, deixar ela equilibrada para receber informação, seja na terapia, seja na escola. Por quê? Porque se ela não está bem, se ela está agitada, ela não vai conseguir fazer o que a gente mais quer, que é absorver a terapia. É isso. Então, assim, então eu também pude entender que não existe medicamento para os sintomas bases do autismo, como disse o Dr. Gadia. Né? Não tem como dizer assim, vou dar esse medicamento aqui que é para tratar autismo. Tem um medicamento para diminuir os efeitos que o autismo traz. A excitação em excesso, o sono, a estereotipia e assim vai. Tá, ótimo. Exatamente. Eu queria te perguntar um pouco sobre os exames, né? Vamos falar assim, bem direto mesmo, os exames de imagem e os exames de sangue, né? Quanto eles hoje auxiliam no diagnóstico do autismo, que é clínico, né? Qual a importância deles, qual é a indicação? Muita gente tem aquela dúvida, poxa, meu filho é pequenininho e tem determinado exame que tem que fazer sedado. Qual é a relação risco-benefício disso? Eu queria que você falasse um pouco dos exames. O exame tem que ser feito com algum propósito, né? Então, se eu vou fazer um exame por curiosidade ou eu vou fazer exame porque eu tenho uma mudança na terapêutica que eu vou fazer com a criança, se eu tenho... Muitas vezes para trazer uma resposta, mesmo que a gente não tenha. Por que meu filho está dentro do espectro, né? Não tem. Em geral, o espectro do autismo, nesse ano saiu até um artigo bem interessante sobre todas as variações genéticas relacionadas, né, no espectro do autismo. Você pode ver alterações, como a gente falou, do corpo caloso, e pode ter criança que não tem alteração nenhuma na ressonância. A indicação vem muito, bem individual. Por exemplo, uma criança que tem alterações motoras mais importantes, que não é só o sensorial, às vezes ela tem um déficit motor, é uma criança que tem mais indicação de fazer o exame de imagem, né? Então você vai fazer o exame a partir dos sintomas que ela apresenta também. Tem criança que tem um quadro espectro regressivo, por exemplo, e mais indicação de fazer um exame de imagem do que a criança que vem com atraso de desenvolvimento. Porque pode sim ter uma relação. Será que a criança fez um encefalite em algum momento? Então a gente tem que tentar pontuar assim, qual o momento que houve começou o quadro, né? E se existem outros sintomas que possam levar a pensar numa alteração neurológica, né? Como, vou dar um exemplo, dentro de genética tem esclerose tuberosa, né? Que é uma síndrome genética que tem relacionado muito a epilepsia e descontrole e faz um quadro dentro do espectro do autismo. Então, o fato de você ir para uma médica e ela não pediu exame nenhum, não quer dizer que seu filho tem indicação e ela não quis pedir.
é um exame que realmente... meu marido é anestesista, então ele sempre fala, não vai pedir ressonância para todo mundo, porque a anestesia realmente né, a gente tem que ter cuidado, não dá para achar que é bobagem sedar, eu acho que não. Mas a gente tem que encontrar esse meio. Então, assim, se a criança tem uma indicação, se tem algum sintoma que leva a pensar, olha, ele pode ter realmente uma alteração genética, uma malformação do sistema nervoso central, eu vou pedir. Em geral, eu não peço se apenas pelo espectro do autismo, entendeu? Apenas porque está dentro do espectro do autismo. O espectro do autismo é bem importante, como você falou, é um diagnóstico clínico, que isso também é bem angustiante não ter um exame, né, que é algo palpável. É um diagnóstico clínico. A partir dos sintomas, você fecha o diagnóstico. O que é que eu vou fazer? Será que esse espectro do autismo tem uma causa ou ela não tem, né? Ela, como a gente fala, é mais familiar. Então, você tem uma linha enorme de etiologias para espectro do autismo, né? Então, o eletroencefalograma, por exemplo, a gente faz quando você vê que tem uma suspeita de crise convulsiva. Existe um tipo de epilepsia, né, que é chamado Landau-Kleffner, né, que a criança faz uma regressão muito semelhante ao espectro, mas ele começa a fazer crises, né, e às vezes o espectro, o sintoma de regressão da fala vem antes das crises. Mas aí você vai ver alguns sintomas, a gente tem que pedir para filmar aquele momento que a criança faz uma parada do olhar. Então, algo que possa levar a pensar que ela faz uma crise, tem um tipo de epilepsia que leva ao espectro. Ou a criança, como a gente sabe que 30% das crianças dentro do espectro, ela pode ter epilepsia, a gente pode fazer o eletro quando você pensa que a criança tem espectro e tem epilepsia. Porque essa epilepsia pode ser deletéria, sim. Então, se ele tem epilepsia, muitas vezes é algo que tem muita gente que fica contra a medicação, mas às vezes você está usando a medicação porque a criança tem uma crise convulsiva subclínicas que pioram o quadro do espectro, mas não que está causando exatamente, né? Então, exame de imagem não é para todos os casos apenas por estar dentro do espectro, apenas se você tiver outros sintomas que a gente pense ter uma causa. Eletrocefalograma, se a gente pensa que a criança pode ter crise convulsiva. Em torno de 30% pode ter crise convulsiva, né? E 30% das pessoas com autismo podem ter crise convulsiva. isso, E uma outra coisa que eu acho que se fala muito hoje, que é importante, são os exames genéticos, né? Não sei se você pensaria em perguntar sobre isso. Vou perguntar. Eu vou lhe perguntar sobre o exame genético e já vou falar que aí você já vai discorrer sobre isso. Sobre o exame genético, e uma coisa que eu sempre penso é o seguinte, exame genético não é barato, né? Não é barato. E o que é que se faz com o resultado desse exame genético para quem não quer ter outro filho? Né? Porque quando você pensa em ter um outro filho, aí eu acho que é bem importante. Mas para quem não vai ter outro filho, qual é a importância disso? Aí a pergunta mesmo de não saber mesmo, se tem algo que se possa fazer com esse resultado, porque foi uma pergunta que eu fiz para a geneticista, né, em uma oportunidade. Tá, esse resultado aqui vai sair. Eu consigo fazer alguma coisa? Tem uma enzima, tem algo que eu possa fazer? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa é uma questão importante, né? Porque como hoje a genética evoluiu muito nos exames, a gente está tendo a oportunidade de ver alterações genéticas que estão associadas com o espectro do autismo. Então, ao mesmo tempo que agora a gente está descobrindo as alterações genéticas, em vários lugares do mundo estão se fazendo tentativas de tratamento. Tem muitas doenças genéticas, né, como lipofuccinose, que quando eu fiz residência de neuropediatria não tinha tratamento. E hoje a gente já tem uma enzima que é caro, o Estado fornece, mas está começando. Então, a questão de você fazer um exame, eu sempre tento pesquisar assim, algum lugar do mundo está estudando sobre essa alteração genética, está tendo algum tratamento que tem sucesso? Porque eu tenho que buscar isso. Hoje, do jeito que está crescendo muitas oportunidades de tratamento para várias doenças genéticas, para várias, né, alterações microdeleções, que seja. Então, assim, para mim, o importante de você ter um exame, assim, a partir desse exame, eu vou buscar se existe um tratamento que, quando eu fiz a residência, não tinha, e que hoje pode ter. Então, a medicina vai evoluindo muito nisso. Eu acho que o exame genético, se eu pudesse, acho que eu falei para todo mundo, mas, a não ser que você já tenha um diagnóstico fechado, né? Alguma causa. Um exemplo que se estuda muito hoje, por exemplo, as crianças de microcefalia, saíram alguns, né? Foi uma alteração foi uma teratogene, né? Na verdade, do vírus da Zika.
essa alteração que levou à malformação cerebral pode levar a comportamentos dentro do espectro do autismo, né? Então, eu sei que o espectro do autismo, como sintoma comportamental, vem daquela condição da malformação cerebral, tá? Então, eu não vou pedir um exame genético caro para essa criança. Tô atendendo uma criança com síndrome de Down, e a síndrome de Down a gente sabe que tem um percentual maior de espectro do autismo, eu não vou pedir um exame mais caro, porque eu sei que a criança tem síndrome de Down. Então, você não precisa pedir exame genético para todo mundo, mas aquelas crianças que têm um quadro que muitas vezes com a hipotonia importante, eu não tenho uma causa, eu acho que vale a pena a gente investigar, mas a questão financeira Marcinha impacta Galvão muito. tá, Marcinha Galvão está trazendo uma visão mais do aspecto coletivo, né? Que ela está dizendo assim, acho importante, mesmo que não consiga fazer alguma coisa, porque aumenta a probabilidade de ter outras pessoas iguais e, com isso, incentivar pesquisas. Então, nesse Sim. aspecto, sem dúvida nenhuma, né? Mas minha dúvida Que já é era mais feito mesmo, né? prática mesmo em relação a isso. Eu, inclusive, estou tentando, já conversei com o Dr. Alisson Muotri, que é um dos maiores pesquisadores do mundo, Sim. né, em termos de genética. Já conversei com ele, já mandei o convite, ele está pendente ainda de me confirmar. Se ele vier, vai esclarecer muitas dúvidas, né, inclusive sobre os estudos atuais, sobre a genética. Deixa eu ver as perguntas aqui que tem aqui. Bom, aqui, ó, tá vendo porque é bom a gente esclarecer bem sobre neuroplasticidade, sobre intervenção precoce? Fiquei preocupado com o seu comentário. Você acha 2 anos tarde para início de intervenção? Porque você Não, falou da questão de 1 ano do não, córtex. depende. Então, Não, a questão ou ali não foi, é eu tarde, citei a questão do pessoal? córtex visual. Nunca, não, Tá. não. Na verdade, você muitas vezes não vai ver sintomas antes de 1 ano. Existem alguns padrões de espectro do autismo que a criança vai com toda a comunicação perfeita até 1 ano e meio e depois ela regride. Então é difícil você conseguir. Por que você fazer uma intervenção numa criança que não tem sintoma nenhum, né? Então, assim, cada caso é um caso. 2 anos é uma idade ótima para começar a intervenção. Qualquer idade você pode começar a intervenção. Toda idade ela é propícia para intervenção, né? Assim, dentro, quanto você tem um quadro de espectro, quanto mais você faz precoce, o resultado, você pode ter uma neuroplasticidade maior, mas 2 anos, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. E a depender de quando essa criança começou os sintomas, vai ser a idade a gente vai ver os sintomas mesmo, não tem jeito. Não foca Meu muito na filho não atividade. foca muito nas atividades. O que devo fazer? Ele não é agressivo e tranquilo. Ah, é tranquilo, né? Ele não é agressivo, é Ele tranquilo. não é agressivo, é tranquilo. Uhum. É. Normalmente, para concentração, que é também, né, déficit de atenção, ele pode ter, na verdade, um comportamento mais não é agressividade, mas ele pode ser um pouco mais agitado, né? Então, o ideal para trabalhar concentração, eu gosto muito do trabalho de terapia ocupacional, né? Eu acho que tenta fazer melhorar a parte sensorial do foco mesmo, a parte visual, tentar diminuir quais os sintomas, o sensorial que está distraindo mais ele, né? Eu prefiro sempre que a gente tente fazer intervenções comportamentais. E nesse ponto, né, as terapias cognitivo-comportamental é excelente também, para poder você ajudar na concentração. Nesse caso, a criança que é tranquila, medicação com certeza seria o último caso. A gente vai tentar sempre intervenção primeiro. Fazer uma pergunta polêmica aqui. Diferença entre cura e sair do espectro. Existe cura, entre aspas, aí para autismo? O que é sair do espectro? Fala um pouquinho sobre isso e sobre a importância também disso, né? Que as pessoas procuram muito isso. Minha visão é um pouco diferente sobre isso. Eu não estou muito preocupado com essa questão do diagnóstico, de sair do espectro, de não. Eu acho que, desculpe até lhe falar minha opinião, e pode ficar Não, bem claro. tranquila para discordar e dizer, né, sobre isso, mas assim, eu acho que os pais eles precisam fazer o que está ao alcance das mãos dele, né? Eu tenho um diagnóstico de autismo, beleza. O que é que eu posso fazer, doutora? Olha, Leonardo, você vai precisar fazer essa intervenção aqui. É importante que ele faça tantas vezes de terapia ocupacional, tanto de fonoaudiologia, tanto de ABA, de Uhum, Denver, de psicanálise, seja lá qual for a indicação do médico, eu confio no médico, vão ali e buscar uhum, a qualidade de vida dele. Se ele, uhum, essa qualidade de vida, ele vai ter um comportamento que as pessoas que estão fora vão entender que ele está fora do espectro, que ele foi curado, que ele foi. Não importa, o que importa para mim é eu fazer o que está ao meu alcance
que é o melhor para o meu filho. Mas vou deixar a senhora Uhum. falar um pouquinho sobre isso aí. É. É estranho falar em cura porque a gente não considera uma doença, a gente considera um transtorno comportamental, é um comportamento disfuncional, né? Então, eu não costumo falar cura, né? Mas a gente trazer essa criança à funcionalidade, né? Então, uma funcionalidade que não fica, como você falou, perceptível que está dentro do espectro, né, do autismo. Quando a gente vai ver os estudos a longo prazo, sempre coloca assim, a intervenção foi feita, a criança conseguiu melhorar nos aspectos de flexibilidade cognitiva, de comunicação, mas fazendo avaliação neuropsicológica mais detalhada, sempre se mantém algumas questões da teoria da mente, algumas questões que colocam aquela pessoa dentro do espectro, né? Mais detalhada. Mas, claro, você pode ver a criança que ali, aquele teste deu, que está dentro do espectro, mas ele está funcional, está vivendo, tem uma relação de amizade, tem trabalho, está estudando. Então, eu não gosto muito desse termo cura, não fico muito preocupada também com essa questão de sair ou não sair do espectro, como é um direito dos pais falar para a família também, que é uma questão que se me pergunta muito, falo ou não falo para a família? Porque se a família for fazer só julgamento, também não adianta muita coisa. Agora, se for a família que vai me ajudar, ótimo, conte com essa família. Aí a gente vai entrar no lar de cada um, né? Então, assim, ninguém tem a obrigação de falar e ter que abrir essa questão. Mas a gente tem que focar, como eu falei no início, dos sintomas. Então, se eu não falo cura, eu falo em melhora da funcionalidade, em todos os sentidos, né? E um dos pontos que a intervenção precoce mais traz em relação à funcionalidade que mais melhora é justamente a parte cognitiva, né? Então, a melhora que se tem a longo prazo, sempre quando vai medir qual é o ponto dentro do espectro, qual é o sintoma onde melhorou mais, sempre é a parte cognitiva. Então, é o que traz mais a chance de uma funcionalidade maior, de uma independência para aquela criança, né? Que é o Eu vou nosso lhe fazer foco. uma pergunta aqui, que pode ser polêmica, né? Mas eu acho que a gente precisa é, abordar alguns assuntos. Eu vi até uma pergunta aqui do meu amigo Mário, né? Quero mandar um abraço para ele, marido de Andréa, Mário Sim. Araújo. Estou vendo aqui também Elobel Cacau. Algumas pessoas já falaram aqui, mandaram na caixinha de perguntas aqui, só que eu não vou nem procurar porque tem muita pergunta aqui, então já vou aproveitar para responder para muita gente. Canabidiol, né? Ele tem, Uhum. eu já vi alguns estudos que falam do canabidiol, né, com segurança, vamos dizer assim, para as pessoas com epilepsia, salvo engano, Uhum. né? E para autismo, a última vez que eu vi sobre isso, tinha estudos em andamento. Eu queria que você falasse, né, o que é que você acha disso, né? Não necessariamente se você prescreve, não prescreve, se indica, se não indica, mas como é que você enxerga esses estudos para o canabidiol? Você acha que é tanto para a epilepsia, né, para as crises Uhum. convulsivas, quanto para o autismo? Uhum. Para epilepsia já é bem estabelecido. Inclusive, tem alguns tipos de epilepsia, como a síndrome de Dravet, que é uma das primeiras escolhas, né? A gente tem que fazer porque a melhora é uma epilepsia de difícil controle que melhora realmente com o canabidiol. Então, a partir daí foi que começaram para as outras epilepsias de difícil controle. Hoje, eu tenho algumas crianças usando que começaram a usar por conta de epilepsia mesmo, porque foram situações mais graves que a gente, né, foi junto ali tentando, e eu tive que fazer uma parceria com uma família, porque ainda é muito novo e nem Rapidinho, todo mundo. desculpe, só queria também que você estabelecesse a diferença de maconha para o THC, a maconha, o THC, o óleo de canabidiol, a cannabis, tudo isso para as pessoas entenderem, para daqui a pouco não dizer assim, ainda vou dar um cigarrinho de maconha para meu filho que tem epilepsia. Então, Você sabe que isso é um perigo, né? pois é. Aconteceu, já convulsiva da mãe fazer plantar mesmo e a criança vai ter o efeito só alucinógeno, né? É, então, dentro do canabidiol tem do THC e o CBD, né? O CBD, o THC ele tem uma avidez muito maior, o receptor. Então, por isso que ele toma conta. O THC é que faz o efeito mais recreativo, digamos assim, né? E o CBD que tem efeito mais terapêutico. Mas, às vezes, a epilepsia responde mais quando você coloca um pouco mais de THC, porque ele melhora mais a avidez com o receptor.
né? Então, é importante, isso é bem importante. Não é a planta que vai chegar, vai fumar ou vai fazer um extrato ali por conta própria. Existe um trabalho dentro do laboratório para separar cada um e dentro do percentual também é diferente, né? Aqui no Brasil tem algumas ONGs que já começaram a fazer que você tem, assim, 9 tipos diferentes, por exemplo, né? Como aqui na Paraíba tem 9 tipos diferentes com diferentes tipos de concentração, porque para cada criança você pode ver crianças que melhoram mais com CBD, quando aumenta um pouquinho mais o percentual, e é gota a gota, aquela coisa bem devagarzinho. Minha experiência, por exemplo, dentro da microcefalia foi que o desenvolvimento melhorou bastante das crianças, fora a crise convulsiva. E já está tendo muito estudo dentro do espectro do autismo, né? Alguns têm resultados que são assim, que dá vontade de passar para todo mundo, né? Porque você vê resultados fantásticos, mas não é todo mundo, né? Assim como o espectro do autismo ele é multifatorial, o tratamento também não vai ser igual de criança para criança, né? Então eu acho que a gente tem que usar com muito cuidado também, como para mim é como qualquer outra medicação, que a gente vai usar se for necessário, com cuidado, atento aos efeitos adversos, né? E a preferência quando alguém pergunta, vai fazer para minha filha está dentro do espectro, eu queria fazer o canabidiol, eu sempre peço o eletro para ver se ele tem um motivo, né? Até para a gente se resguardar mesmo legalmente, fazer um eletro e ver se tem alterações paroxísticas que possam estar causando alguma disfunção ou piorando o quadro. E mesmo a gente tem que ter cuidado, porque no próprio YouTube você vai ver resultados. Antes e depois do canabidiol, meu filho dentro do espectro. Então você vai ver assim, alguns quadros, né, eventuais que vão mostrar um resultado bom, mas isso não é a regra. É importante falar, assim como tem muito canabidiol para doença de Alzheimer, né, tudo, quando a gente vê um vídeo da melhora, você quer fazer para todo mundo, mas não é sempre para todo mundo que vai funcionar bem. E tem uma questão da epigenética por trás disso também, né, que a gente sabe. Eu estava acompanhando um estudo, não sei se chegou ao fim, mas eu sei que ele iniciou de predisposição de esquizofrenia, né? Um estudo que estava de Sim. predisposição de esquizofrenia para pessoas com autismo, certo? E um Uhum. estudo que relacionava, né, o uso do canabidiol também nesse sentido. Ou seja, qual era a dúvida? Se eu poderia, iniciando o uso do canabidiol, certo? Gerar vamos dizer assim, iniciar um gatilho da esquizofrenia na pessoa com autismo. Então, essa é Uhum. uma situação que me preocupa muito, né? Como você já disse aí, para a epilepsia já está bem tranquilo, né? Já é uma coisa bem segura que vocês fazem. Inclusive, agora, quando você falou que alguém chega no seu consultório pedindo, você faz um eletro para ver se encontra, Eu tenho para que poder avaliar ter tudo. justificativa. Então, minha pergunta é: uma pessoa com autismo que não tem alterações no eletro, né? Para epilepsia, para isso. Existe indicação nesse momento, a Anvisa, o Conselho, alguma coisa, tem alguma A liberação gente nesse ainda não sentido? está respaldado, não, para prescrever. Apesar de ter bastante artigos já, mas ainda não tem artigos ainda que conseguem deixar a gente respaldado para isso, não. Infelizmente, não. Apenas saber que tem realmente quadros que melhoram, né? Mas ainda não. Aqui para espectro do autismo, ainda não. Tem que tomar Vamos cuidado com essa parte depois, legal, né? Tem que tomar cuidado é, com essa. vamos depois fazer uma live exclusivamente com a senhora para falar sobre isso, sobre essa questão do canabidiol nas pessoas com autismo em relação a essa questão da predisposição ou não para esquizofrenia, né? Isso que você falou é bem importante, porque para quem não sabe, né? Isso é muito importante. Quando você tem o paciente tem uma história familiar realmente de esquizofrenia, o canabidiol ele pode ser o gatilho, né? Muita gente não sabe disso, né? Então, mesmo em crianças que vão usar por conta de epilepsia, a gente toma muito cuidado, né? Porque é o momento que você pode, por epigenética mesmo, desencadear o quadro de esquizofrenia. Então, isso é bem importante para não achar que eu vejo as pessoas banalizando muito o canabidiol, né? Muita gente vem para mim, eu não quero usar nenhuma medicação controlada, vou fazer o canabidiol porque é mais natural. O canabidiol tem que ser encarado como uma medicação como qualquer outra, que tem os efeitos adversos como qualquer outra. Isso é bem importante, né? Então, Que fique gente, bem. mais uma vez aqui, ó, quando eu trago aqui a doutora Adriana Matos, é porque eu
não só a doutora Adriana Matos, todos que vieram aqui são profissionais que eu confio. Então, dor de cabeça, todo mundo tem, mas nem todo mundo tem dor de cabeça pelo mesmo motivo, né? Então, quando você toma uma Novalgina, vou aqui falar o nome de medicamento, né? Um, um analgésico, não é a mesma coisa de você dizer assim, o meu vizinho se deu bem com canabidiol, tem um filho autista, eu vou dar. Converse com o seu médico, porque é muito importante, porque tem milhões de estudos acontecendo que ele sabe, né, que são esses estudos que estão acontecendo, milhões de situações que pode ser a salvação do seu filho ou não. Você pode sair de uma situação de autismo para uma situação de autista com esquizofrenia, né? Então, Com você precisa conversar certeza. muito com o seu médico. Ó, eu tô vendo aqui o seguinte, estão faltam 4 minutos para a live cair, certo? Já? Porque quando é bom demais é assim, voa. E nem eu vi isso hoje, eu tô vendo aqui agora. Então, eu vou ver aqui, a Marcinha está dizendo aqui, sempre comento isso que você abordou agora. Essa possibilidade do gatilho e ninguém sabe disso mesmo. Muitíssimo importante esse levantamento. Doutora Rita Lucena está aqui dizendo, eu nem tinha visto a senhora, doutora Rita, quanta gente tem aqui hoje falando, Oh, Rita. parabenizando. E, obviamente, eu vou pedir a vocês todos aqui o que eu peço nas lives mais tops que nós temos aqui, que é, eu vou fechar essa live aqui. A senhora tem um tempinho para Sim, continuar sim. aqui? Pronto. Estou vendo aqui, eu quero mandar um beijão, inclusive, para tio Paulinho. Eu não vou ficar falando muito, não, porque outro dia gerou até ciúme, rapaz, tanto beijo que eu mandei tio Paulinho, tanto amor que eu tenho com tio Paulinho. Mas eu vou encerrar essa live aqui agora e voltar exatamente agora. Então, vocês saem novamente, ou vocês vão E sair e entrar voltamos. de novo só para a gente poder continuar aqui nosso bate-papo. Isso, tá bom. Tá me ouvindo bem? Que eu tive que tirar o fone, Tô. descarregou meu fone. Tá ótimo. Tá? Então, pronto. Então, vamos deixar. E só para deixar claro aqui, gente, eu não sou nem contra e nem a favor canabidiol. Eu sou a favor das pesquisas e, sobretudo, da orientação do médico específico para cada paciente. Tá? Uhum. Pessoal, mandem novamente as perguntas. Ó, tô vendo aqui a doutora Emanuele Vasconcelos, tá Oh, aqui Manu, também, sua excelente. colega. Meu amigo aqui, doutor, tá quase um doutor mesmo, mas professor Rafael Caribé, que faz o autismo inclusive, o taekwondo inclusivo lá na AMA, Massinha Galvão, Priscila Martinez. Vamos fazer uma live com você, Priscila, antes de acabar esse negócio, para falar das atividades assistidas por animais e das terapias assistidas por animais. Eu não sei se você sabe, minha esposa especialista, é médica veterinária e especialista nesse tema. E Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Olha quem está aqui, ó, a doutora Ana Marta. Ana Marta, Dia 8, viu? Dia 8 eu vou ter Carmen. Ana Marta novamente aqui para falar, ver se ela toma um exemplo com o seu aí, que você pagou sua conta de internet, não caiu. E concordo que Márcia falou aí também, né? Trazer Rita. Rita perder né? A Ó, vergonha e vir pra cá. Tem que vir também, que Rita dá uma aula maravilhosa. doutora Rita Adriana, eu já cansei, porque cansou isso aí. eu botei no nos stories a representação dos convites que eu fiz para a doutora Rita. Tem um memezinho que é um cachorrinho correndo assim, saindo correndo assim. Aí Não, eu botei gente. assim, sou eu Eu atrás da doutora. boto. Também acho. Rita fica enrolando, né, Manu? Ela botou aqui. A Rita nos Não, enrola. ela Não já me tem disse tímida, não. antes. Ela fala super bem. A pessoa que. Ah, Maria, fala bem demais. Eu fico babando quando a Rita fala. Vou fazer campanha. Você precisa ver o seguinte, as justificativas que ela já me deu. E o pior de tudo são as justificativas. O celular, o computador, o não sei o quê, tanta. Mas enfim. Não. Pior que vai acabar agora. E Fernanda também Bonfim, que apareceu aí. Fernanda é maravilhosa também. Fernanda e Manu são duas neuropediatras que são fonos. Então, são muito boas as duas. Excelentes. Ana Marta está dizendo aqui, Adriana, uma sensibilidade linda com as famílias. Mas eu vou aqui falar agora sério mesmo. Eu não consigo, sinceramente, desvincular, né, uma profissional excelente de um ser humano excelente. Para mim, as coisas têm que caminhar juntas, principalmente no tratamento
juntos, principalmente no tratamento, né, no acompanhamento de pessoas com deficiência, seja É. microcefalia, que eu vejo que as pessoas lá, Mila, lá, o pessoal da Abraço lá, são apaixonados por você. E eu até brinco com ela, eu falo, pai, você não dá nem um pouquinho de doutora Adriana Matos, que não sei o quê. Ah, você tem, eu fico brincando com ela. E Ana Marta, a doutora Rita Lucena, tanta gente boa que a gente tem nesse meio aí, mas não dá para você ter um profissional cheio de conteúdo, mas que não é humano, Com né? Então, certeza. assim, eu vejo aí, acompanho você, a gente conversa e sempre que nós precisamos de alguma coisa lá para a AMA, ou um paciente, um apelo, você dá um jeitinho. E quando você não pode, que eu não me lembro até se já não pôde alguma vez, eu tenho certeza que seria ou foi com o coração partido, Ah, né? é. Mas Se eu não puder, realmente, mas... eu não quero encerrar essa live não e vamos falar aqui, para não vir mais uma bronca aqui para mim, porque eu tô agora Não é? traumatizado, vou ter que fazer terapia, viu, com essa bronca que eu tomei ontem. A moça falou aqui, vamos lá aqui, tem uma pergunta aqui, qual a opinião? Pronto, ótimo. Excelente pergunta. Mas uma pergunta para o lado genético, né? Mas que você vai conseguir jogar duro aí. Qual a Vamos ver opinião aí. sobre os riscos do segundo filho ter autismo? Por exemplo, a pessoa tem um filho já com autismo, né? Ela tem um risco maior de ter o segundo filho com autismo. Em relação à população geral, sim. Acho que o Lasnik até falou isso ontem, né? Em tema, ela tinha comentado, né? Que 20% você tem um risco maior. Inclusive, os estudos que faz com sinais precoces sempre, né, envolvem os irmãos das crianças que estão dentro do espectro do autismo. E uma coisa que é importante, isso eu vejo muito, né? As outras neuropediatras que estão aqui, né? Que tem várias neuropediatras aqui, que a gente acaba vendo que a família, ela, no segundo filho, ela já é uma família que é toda terapeuta já. É uma família que sabe conduzir melhor o estímulo à comunicação, né? Então, o segundo filho, quase sempre, mesmo que tenha a mesma genética, ele tem um pouquinho mais, por mais que ele tenha entrado dentro do espectro, quase sempre você vê que a estimulação foi diferente do segundo filho, né? Então, ele acaba tendo uma funcionalidade muitas vezes melhor, porque ele teve uma oportunidade de uma intervenção mais precoce, né? Mas é em torno de 20% mesmo. É de Tá? 20 a 30% o risco, né, do segundo filho. E tem Os, uma pergunta, alguém falou que eu vi que passou nos comentários, ah, que eu acho que é bem interessante, e vem para a gente também muito essa questão. Doutora, você acha que eu tenho que fazer uma avaliação com o meu filho, segundo? Não tem nada, a mãe não está vendo absolutamente nenhum sintoma. Mas tenho medo que, né, por conta de tudo que passou. Você acha que tem que fazer a avaliação? Acho que sim. Eu acho que sim. Eu não digo nem para mim. Muitas vezes eu mando até para as psicólogas do desenvolvimento, que eu acho que fazem uma avaliação bem detalhada dessa parte comportamental, né? Então, acabam mandando muito, né? Daniele, Cláudia, Camila, Lívia, tem muitas que trabalham muito, né? Todas as psicólogas do NIP também, que trabalham muito. Então, aqui em Salvador a gente está muito bem de psicóloga, eu vou dizer, né? Daniela e Cláudia fizeram uma boa escola aqui. Mas sempre peço assim, olha, na dúvida, você não pode carregar isso com você, né? Dentro da possibilidade, sim, faça uma avaliação do desenvolvimento para a gente não deixar passar, porque muitas vezes a criança aparentemente está bem, mas tem alguma questão que a gente já pode estimular, né? Eu acho que essa coisa de achar que eu não posso voltar no tempo é muito angustiante para a gente como mãe e pai, né? Então, eu acho que na dúvida, sim, faz a avaliação, sim, porque precisa a gente tirar essa coisa. E uma coisa que eu vejo muito, e isso, desculpa as avós, né? Mas eu sou muito solidária com a mãe, entendeu? Eu sou uma mãe meio louca também, como toda mãe deve ser, e eu amo mãe louca, sabe? Eu acho que mãe tem que ser. Acho que eu já falei isso pra você. Você lembra? Eu amo mãe louca. Porque a mãe, ela tem que insistir mesmo. Eu sou louca mesmo, meu filho tem alguma coisa. Aí fica a avó dizendo: Não, esse menino tá ótimo, você tá inventando problema pra ele. Aí vem o pai que. Léo, desculpa, mas né, muitas vezes vem alguém que é na melhor das intenções, essa outra pessoa. Não vem porque está querendo criticar ou julgar. Às vezes vem na melhor das intenções. Dizer assim, não tem nada, fique calma, ele tá bem. Mas a mãe tá ali com aquela angústia, aquela angústia. Aí a mãe é a louca da história, entendeu? Acho que a gente tem que insistir um pouco nisso. Se ela tá achando que tem alguma coisa, investiga, não deixa essa angústia sua passar porque alguém te falou se acalme, sabe?
não vai. A gente tem que tirar essa dúvida. Eu não gosto de perpetuar, porque essa dúvida não vai sair de você enquanto você não fizer a avaliação. E se chegar na frente e tiver algum sintoma, você não se E perdoa quando nunca, faz porque a você vai avaliação achar. 7 vezes, Oi? e quando faz a avaliação 7 vezes, e a mãe continua na loucura. Mas Ai, vamos lá. ai, ó, né? Vamos continuar aqui, para não virar lavagem de roupa suja. É, né? Porque eu vou, em algum momento, eu não sei quando, vou fazer isso aqui, porque ontem eu tomei um chepo. Mas, assim, eu convivo. Eu vou até fazer isso aqui agora, porque tem muita gente aqui. Eu peço um minutinho de paciência para eu falar isso aqui. Eu vejo que realmente a maioria esmagadora dos homens, dos pais, eles não participam do tratamento dos seus filhos, né? Eles não dão, assim, sabe, nenhum apoio para a mãe, para a mulher. Mas eu estou percebendo, já tem um tempo, e eu estou numa briga muito pessoal de tentar trazer cada vez mais os homens, certo, para essa participação. Porque às vezes o homem atua como um favor, sabe? Como se ele ajudasse a mulher, né? Ele ajudasse a mulher. Eu não quero tomar o tempo da doutora Adriana Matos aqui, porque é Não, mas importantíssimo. eu Mas acho. isso é muito importante para mim, dizer isso aqui para vocês. E eu peço um pouquinho de paciência, porque eu tenho cada vez mais tentado estimular, especialmente os pais daqui de Salvador, a participarem. E eu já tenho exemplos maravilhosos, né? Como o Rodrigo, agora que foi um dos fundadores do Bahia de Todos os Terra. Ah, é ótimo. Paizão. Mário, Mário, meu amigo Mário, que Mário está na também. live aqui também, que é um pai super participativo. Eu não quero nem ficar nominando, mas eu tenho diversos pais, né? Marcelo, que é diretor de lá da AMA, né? Também, que é pai de Peu. Tem muitos pais, e eu não vou ficar nominando aqui para não tomar ainda mais tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que tomar cuidado, certo? E eu digo isso porque eu vejo pessoas com as melhores das intenções, as pessoas mais maravilhosas, de falar assim: as mães, as mães, as mães, as mães, as mães. E isso termina reforçando um discurso segregador, né? Que com razão as mulheres têm, porque é a realidade. Eu não estou aqui querendo dizer que os homens, coitadinhos, não fazem parte porque as mulheres excluem dos grupos. Não, não é isso. Os maridos não fazem parte, os pais não fazem parte, porque eles tiveram por muito tempo e ainda têm uma conduta ridícula, omissiva, tudo isso. Mas eu preciso contar com o apoio de vocês para que a gente não reforce esse discurso, sabe? De ficar falando Uhum. assim, ah, porque as mães são guerreiras, porque as mães são isso. É. As mães são mesmo, mas a gente precisa chamar esses pais para a realidade, para vir. E Uhum. eu estou lhe dizendo pelo seguinte, aconteceu comigo, e eu acho que muita gente até me parabeniza, fala que eu sou um pai participativo, que eu sou atuante. E eu tenho que deixar a modéstia de lado para dizer que realmente eu sou. E em um grupo, me colocaram em um grupo que eu até não faço parte de muitos grupos de pessoas com autismo, porque eu não tenho tempo mesmo, eu me boto em vários grupos, mas me colocaram no grupo, isso foi muito marcante para mim. Me colocaram num grupo e eu fui excluído do grupo porque eu era pai, porque esse grupo era só para mães. Oh, Então, meu assim, Deus. será que esse ciclo, e eu estou reforçando mais uma vez aqui para não ser mal interpretado, estou sendo muito claro, não estou dizendo que os homens estão fora porque as mulheres. Não é isso, gente. Os homens Uhum. estão fora porque eles querem estar fora, porque Sim. eu já diversas vezes me senti incomodado com isso e falei. Mas a gente precisa mudar um pouco essa tônica, porque senão vai reforçar o comportamento desses Uhum. homens que têm essa conduta ridícula. Então eu quero pedir a vocês que me ajudem nesse negócio de incluir esses homens, esses pais, né, na É. responsabilidade deles, porque às vezes fica difícil, viu? Mas enfim, vou tomar mais tempo. Isso que você falou, eu acho bem interessante, porque. Já tomou esporro aí, viu, Léo? Você. Tá É, vendo? uma coisa que é interessante é que o pai e a mãe têm funções muito diferentes, né? Eu comentando aqui que meu marido está até assistindo. Uma vez eu falei, Diogo, desce para ensinar a Clara a. Eu estava estudando aqui, na época, estudando aqui no mestrado, porque eu não vou ensinar a Clara a andar de bicicleta. Aí ele desceu
E ele ficou lá embaixo com ela andando de bicicleta aqui no roteiro. Eu, como mãe louca, não aguentei, né? O seu acabou também. Não, eu fiquei da janela olhando. E ela caía 1000 vezes. E eu já angustiada. E ele não saía do lugar. Ele, bora, Clara, levanta. E eu já comecei a ficar nervosa. Eu comecei a ficar nervosa. Aí liguei pro celular dele. Eu falei, Diogo, você tá vendo que Clara tá caindo? Não, tá ótimo aqui. Diogo, mas ela tá caindo muito. Vai lá ver. Não, ela tá bem. Ou seja, se fosse eu, não ia ensinar nunca ela a andar de bicicleta. A verdade é essa. Tinha que ser ele para poder ensinar. Por que deixa ela cair? Ele deixa ela se arriscar, ele deixa. Comigo ela não anda, porque ela não andava, porque ela ficava. Aí eu ia correndo. Então, uma coisa que eu acho que é bem importante que você está falando é que o pai ele vai trazer uma terapia, digamos assim, para a criança que a mãe não vai conseguir trazer, principalmente da parte de praxias, que seria o quê? A parte do movimento do corpo. O pai, ele traz uma brincadeira que é mais agressiva, é uma espectro, né, do Mas mental. não Nunca faz você vai avaliação, achar. pai de peu. Os homens estão Aí, ele vai trazer. fora porque as mulheres. Não é isso, gente. Os homens Uhum, estão fora porque eles querem estar fora, porque sim. eu já diversas vezes me senti incomodado com isso e falei. Mas a gente precisa mudar um pouco essa tônica, porque senão vai reforçar o comportamento desses Uhum, homens que têm essa conduta ridícula. Então eu quero pedir a vocês que me ajudem nesse negócio de incluir esses homens, esses pais, né, na uhum. responsabilidade deles, porque às vezes fica difícil, viu? Mas enfim, vou tomar mais tempo. Isso que você falou, eu acho bem interessante, porque. Já tomou esporro aí, viu, Léo? Você. Tá É, vendo? uma coisa que é interessante é que o pai e a mãe têm funções muito diferentes, né? Eu comentando aqui que meu marido tá até assistindo, uma vez eu falei, Diogo, desce para ensinar a Clara a. Eu estava estudando aqui, na época, estudando aqui no mestrado, porque eu não vou ensinar a Clara a andar de bicicleta. Aí ele desceu e ele ficou lá embaixo com ela andando de bicicleta aqui no roteiro. Eu, como mãe louca, não aguentei, né? O seu acabou também. Não, eu fiquei da janela olhando. E ela caía 1000 vezes. E eu já angustiada. E ele não saía do lugar. Ele, bora, Clara, levanta. E eu já comecei a ficar nervosa. Eu comecei a ficar nervosa. Aí liguei pro celular dele. Eu falei, Diogo, você tá vendo que Clara tá caindo? Não, tá ótimo aqui. Diogo, mas ela tá caindo muito. Vai lá ver. Não, ela tá bem. Ou seja, se fosse eu, não ia ensinar nunca ela a andar de bicicleta. A verdade é essa. Tinha que ser ele para poder ensinar. Por que deixa ela cair? Ele deixa ela se arriscar, ele deixa. Comigo ela não anda, porque ela não andava, porque ela ficava. Aí eu ia correndo. Então, uma coisa que eu acho que é bem importante que você está falando é que o pai ele vai trazer uma terapia, digamos assim, para a criança que a mãe não vai conseguir trazer, principalmente da parte de praxias, que seria o quê? A parte do movimento do corpo. O pai, ele traz uma brincadeira que é mais agressiva, é uma brincadeira que é mais dinâmica, é uma brincadeira diferente da mãe, entendeu? Então, ele, mesmo que eu não, muitas vezes para o pai, eu tento não conversar de diagnóstico. Eu falo assim, vamos ver qual o sintoma que você acha que seu filho tem, o que que seu filho tem que você acha que não está legal, vamos tentar trabalhar em cima disso. Pô, ele corre meio descoordenado, ele não gosta disso aí, vamos lá, vamos jogar bola com ele, joga bola um com o outro. Aí sempre pego as dicas, né, da Dinamarca, da galera da terapia ocupacional. Porque o que eu acho é que a mãe vai se esforçar sozinha e ela não vai ter o mesmo efeito do pai, entendeu? Isso é bem importante. O pai, ele tem uma ação a paternidade, não dá para substituir, ele vai ter uma movimentação diferente, ele se arrisca mais. Eu sempre falo que o pai ajuda a criança a ser destemida e a mãe ajuda a não morrer antes de 18 anos, porque o pai volta de cabeça para baixo, o pai faz miséria com as crianças, né? Eles botam, mas isso é que traz para a criança o quê? Né? A criança fica desbravadora, a criança perde o medo e a criança se arriscando, ela tem experiências novas. E a gente, como mãe, a gente não consegue ter essa experiência. Então, o pai ele tem que entrar para fazer uma parte que a mãe às vezes não vai conseguir e ela vai querer fazer. Ela vai querer fazer porque ela é mãe e ela quer fazer, né? E isso vai trazer o que? Aquele cansaço absurdo que as mães passam, justamente porque estão tentando
fazer essas duas funções, que se o pai fizer, ele vai fazer tão bem, né? E a gente deixa o mérito até pro pai. Fala assim, olha, você tá vendo que ele ficou ótimo, entendeu? Então, deixa o mérito pro pai mesmo, mas Até dar uma moral, né, pro coitadinho. é importante quanto a mãe. A mãe não é mais importante do que o pai. De jeito nenhum, entendeu? Tem uma pergunta aqui, ó. Responde aí, doutora. Meu filho tem 1 ano sem beber água e comer comida, por favor. Acho que ele quer que você fale um pouco sobre seletividade alimentar, algo nesse sentido. Qual a origem, por que que existe essa seletividade alimentar, né? Onde é que ele vai trabalhar isso, se é com medicamento, se é com terapia, enfim. A atividade alimentar é um dos pontos realmente que mais angustia, né? Porque a gente ficar sem ver o filho comer, sem beber, alguma coisa, é angustiante mesmo. Seletividade alimentar acaba acontecendo muito pela questão sensorial, né? Então, tem crianças dentro do espectro, isso a gente falou muito ontem, que a criança, ela tem uma dor maior para certas coisas, mas ela tolera mais outras, né? Então, tem criança que ela não vai conseguir comer uma textura de um pirê, mas ele quer pimenta. Então, tá um pouquinho desregulado isso. Então, é nessa desregulação que vem a necessidade. Ou a criança precisa de um estímulo muito forte, então ela gosta de limão, ela gosta de pimenta, ela gosta de alguma coisa mais forte, ou ela é muito intolerante que se encostar alguma textura diferente, ela tem vontade ela vai nausear, muitas vezes só de ver, né? Então ela vê alguém preparando uma comida que tem uma textura diferente, ela já começa a nausear. O trabalho para essa parte do transtorno alimentar é fono e TO, mas muito mais uma fono que trabalhe com essa parte da sensibilidade mesmo oral, da cavidade oral, né? Então não é a fono que vai. Tem fono assim que trabalha muito bem com a fala, tem fono que trabalha muito bem com a parte da movimentação, da motricidade, da apraxia, mas tem fonos que vão trabalhar, a gente vai tentar, e o trabalho quase sempre é um casamento entre fono e TO. Porque a TO tem que trabalhar o sensorial do corpo todo e a fono trabalhar mais o sensorial da boca, né? Então, esse é um trabalho bem em conjunto. Medicação para isso não adianta, não. Tem que ser terapia mesmo. E assim, tem que ter um pouquinho de paciência, porque é um dos sintomas que eu acho que é um pouquinho mais demorado, mas a gente tem que fazer um passo atrás do outro mesmo, tá? Então, começou a melhorar um pouquinho uma textura, comemore sempre. E vamos seguindo adiante para poder conseguir se alimentar, pelo menos de uma maneira que ele fique sempre nutrido mesmo, né? Entendi. Tem uma outra pergunta que eu vi aqui, bem interessante. Pronto, é exatamente essa aqui sobre as terapias. Pronto. Uma pergunta que ela fez aí sobre o eletro aqui, que não tem hidrato de cloral hoje, né? Que antigamente tinha hidrato de cloral para fazer eletro e a gente passa. É bem difícil, né? Isso é uma pergunta frequente. A medicação para fazer eletro que vai sedar a criança é importante que não pode ser uma medicação sedativa, porque senão você altera o estado do tá? Então, o ideal que seja algo que possa dar sono, mas não pode alterar o resultado do eletro. Isso é bem importante, né? E realmente, depois saiu o hidrato de cloral do mercado, a gente ficou numa situação um pouco complicada mesmo, né? De não ter alguma pergunta. Tá me ouvindo? Tô. Doutora Adriana, qual a quantidade adequada de terapias semanais e a metodologia mais eficiente? Aí eu quero que você me fale agora um pouquinho desse negócio aí, esse autoritarismo das terapias, né? Tem uma só? Tem uma só que resolva tudo? Não existe, não pode existir uma guerra entre as terapias, né? Isso é bem importante. Tem criança que vai ter questões sensoriais muito importantes que mais impactam. Com certeza, terapia ocupacional vai ser o principal para ela. Agora, tem criança que não precisa de nada de terapia ocupacional. Tem criança que ela vai precisar muito mais de fono para trabalhar, por exemplo, praxia da fala, que alguém já perguntou aqui, né? De praxia da fala, que é a dificuldade de articular a palavra para emitir um som, né? Então, a terapia algumas terapias que tem essa questão ditadora, né, das terapias. Tem que ser uma terapia com 40 horas, com 20 horas, e isso é uma coisa muito difícil, né? Então, se a gente conseguir estabelecer assim, primeiro, qual o sintoma que está trazendo mais prejuízo para essa criança?
né? Se você quiser fazer uma terapia como cognitivo-comportamental, que envolve muitas vezes 20 horas semanais, né? Que você vai fazer mais um trabalho comportamental mesmo, né? Sempre em função da ação-reação, né? Tentar fazer um efeito ação e efeito, né? Digamos assim, né? Como algumas terapias que tem aí, não vou citar todas as terapias, não existe uma melhor. Então, tem criança que vai funcionar muito melhor com uma terapia como o ABA, e tem criança que vai funcionar muito melhor com psicanálise. Então, assim, depende muito do comprometimento qual vai ser o que vai ser mais disfuncional para a criança. Rita falou no congresso uma coisa que eu falei para ela, fiquei emocionada quando Rita falou, que as questões emocionais, o ABA não vai dar conta, né? Porque você vê que tem questões emocionais, o fato da criança, isso é bem importante, não ter uma habilidade boa para se comunicar, não quer dizer que ela não tenha sentimento. As pessoas confundem muito isso, né? Parece que a criança dentro do espectro é uma criança fria, porque não tem empatia. Não é. Você tem que entender que ela tem uma dificuldade, muitas vezes, de expressar esse sentimento, mas ela está ouvindo tudo e ela sofre com isso. Ela sofre muitas vezes, porque ela ouve tudo, ela sente tudo. Então, se você tentar assim, olha, você vai ter que aprender a lidar, é assim, assim, assado. Não, mas não é isso a questão. Alguém tem que entender como é que eu vou expressar isso, né? Então aí eu não posso mandar essa criança para fazer um trabalho apenas que seja só de causa e efeito, né? Não tem como. Então, eu acho que a terapia, eu gosto de todas as terapias. Eu acho que eu mando todos os tipos de terapia possível, assim, mas depende muito do perfil da criança, do perfil da família, muitas vezes, né? E a quantidade eu acho que é o que a gente consegue, mas se a gente vê que a família conseguiu entender como é que se trabalha com essa criança, uma dinâmica, você já está em terapia, né? Se a família consegue ter uma comunicação, mas que ela consiga entender o que é que a criança está precisando, como se comunicar, né? Isso a gente vê muito em observação, tem que observar muito, né? Aí você já está em terapia também. Claro que tem que dar o desconto do cansaço, gente, porque muitas vezes a gente exige muito que todo mundo faça tudo em casa. A mãe tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, mas é muito cansativo para a mãe. A gente tem que entender. Eu sou muito defensora das mães, né? Porque eu fico assim, é muito Léo leva Léo, mas é porque é muito cansativo. Não, não, eu entendo. Eu entendo porque, assim, De ensinar certas coisas. Vamos fazer um trabalho, ó. Quando eu tiver, você vai avisar antes, faz tal coisa, mas às vezes é muita corrida ali, ela não avisou antes, aí ele fez uma birra importante. Gente, é complicado, tem que entender com o tempo, se a gente conseguir ter. Daniela escreveu um texto bem interessante hoje até pra gente no grupo, que como lidar com a quarentena, né? Mas é um momento que a gente pode até observar mais isso, né? Como é que a criança age, o que é que incomoda essa criança, às vezes é uma coisa que a gente não percebeu ainda, né? eu vou, eu vou passar a palavra para você aqui, porque eu sempre finalizo perguntando, né, se teve alguma. Porque tem muita coisa ainda para a gente conversar, mas já estamos com 1h30 já de live, 1h20 de live já. Vamos ver se a gente marca depois uma outra oportunidade, né, para fazer mais uma live, para tratar de outros temas específicos. E eu vou lhe passar a palavra para você falar sobre algo que eu não perguntei, que você acha importante, aí para você finalizar falando. Mas eu quero deixar duas reflexões aqui, uma reflexão para vocês. Eu estou vendo aqui, baseado no que eu falei, né? Que eu desabafei um pouco sobre a questão da participação do pai e tal, e vi muitos comentários de pessoas aqui me incentivando, me apoiando, mas eu vi dois comentários aqui que me chamaram um pouco a atenção, e aí até a Ana Marta falou para mim outro dia assim, Léo, você precisa ser menos passional, né? Me dando um conselho assim, calma, nem tudo na vida é como a gente pensa, você tem que pensar no majoritário, no que as pessoas mais pensam, tal. Mas eu não consigo, não, é minha essência, não tem jeito. E eu quero deixar realmente falar isso aqui para vocês refletirem, depois eu vou passar para a doutora Adriana. Priscila Martinelli escreveu aqui, homem quer biscoito até nisso. E Josi Anne Boson botou assim: o pai é o mundo, o pai é o mundo, é quem leva a filha, é quem leva o filho pelo caminho. O pai é o mundo, é quem leva o filho pelo caminho. É a ação e a mãe é o afeto, a prosperidade, holisticamente falando. Aí eu quero deixar a reflexão para vocês, que talvez isso seja uma experiência pessoal, né? Esse pensamento seja uma experiência pessoal, talvez não seja. Mas também eu quero deixar a reflexão é o seguinte: se o pai quer biscoito até nisso, e se o pai é só a ação e a mãe é quem é o afeto, talvez a gente precise quebrar isso, para que o pai não seja só a ação e a mãe seja o afeto.
porque isso pode partir de uma experiência pessoal, né? E que a gente precisa quebrar. E isso para que o pai também seja o afeto, entendeu? Mas, enfim, doutora, me diga aí se teve algo que eu não te perguntei, algo que, que Mas você acha importante falar. quando o pai descobre que ele é afeto, ele descobre como é bom, né? Pois é. É porque o pai não aprendeu a brincar de boneca quando era pequeno, então existe ainda essa coisa meio cultural que, graças a Deus, tá mudando, viu? Tá mudando. Tá mudando. Pelo menos Espero lá. que mude cada vez mais. Graças a Deus. Eu acho que tem muita coisa mesmo, né, que a gente poderia falar aqui também sobre a questão né, da obstipação, essas questões assim que acaba tem dá muita live legal para a gente fazer com várias pessoas assim, como sei lá, Laura Ferraro, que é uma fonte que trabalha muito transtorno sensorial, Josi, que trabalha com o que você falou, né, com motricidade. Então, dá para a gente fazer muitas questões de espectro do autismo. Eu acho assim, o que mais eu tinha conversado com você antes, assim, o que mais me deixa angustiada é não poder oferecer para meus pacientes do SUS o tratamento que eu vejo que as pessoas que têm uma condição financeira melhor recebem. Isso me angustia muito. Eu tenho conversado isso com vários terapeutas para a gente tentar fazer lives, tentar mesmo sabendo que é muito individual, certo? Eu ando muito, tem aquela youtuber, né, Maíra Gaiato, que eu acho ela muito didática, e tem outras muitas, que eu vou olhando YouTube por YouTube para ver assim, esse paciente mora no interior, num lugar que não existe fono, não tem, né? E mesmo aqui em Salvador, a gente sabe que tem essa dificuldade. E eu vou tentando ver vários YouTubers para poder ver qual o melhor, porque eu sei que o YouTube todo mundo vai assistir, né? E tento ver assim, olha, seu filho precisa mais disso, disso, disso. Veja esse YouTube, vamos ver o melhor. É o que eu consigo, não é o ideal, né? A Ana Marta tem feito um trabalho bem legal nessa época de quarentena. Eu acho que a gente tem que tentar se ajudar nesse sentido. Eu tento fazer um pouquinho, mas eu acho que como o Mário, eu acho que o Mário fez uma ação muito bonita agora, né, na quarentena, né? Eu acho que a gente, assim, não só quem é pai, mãe de criança dentro do espectro, mas outras, a gente tentar se ajudar nesse sentido. Você faz um trabalho maior disso, né, Léo? Que é tentar com a AMA o acesso dessas crianças numa situação que não consiga, mas eu vejo que a AMA acaba tendo muita criança que é um quadro um pouquinho mais importante, né? Conhece mais disfuncionais. Mas é aquelas crianças que não são tão disfuncionais, que estão aí, às vezes, sem diagnóstico, sabe? Isso me angustia muito, porque são crianças que podiam ter uma funcionalidade melhor, podia ter oportunidades melhores e com isso até se expor até em situações de violência que elas podem se expor, porque crianças agitadas tendem a sofrer um pouco mais de violência em determinadas comunidades. Eu acho que a gente tem que se ajudar nisso aí, todo mundo, sabe? Quem é pai de criança dentro do espectro, tentar ajudar as crianças que são do sistema único de saúde, às vezes não tem, ou crianças do interior, a gente tem que tentar, é o que mais me angustia mesmo, eu acho que a gente tem que tentar trazer conhecimento muito para isso, sabe? Quem tá lá longe conseguir ter esse conhecimento e fazer o filho melhorar também, né? Doutora Adriana Matos, pessoal, ela atende no Hospital da Bahia, na Clínica Salos, e atende também no Roberto Santos, né? Na rede pública. Eu quero quebrar o protocolo aqui, que eu já tinha finalizado, mas eu acho que é muito importante que você fale sobre isso, da diferença, né? Do que você percebe assim, diferente na condução. Tá me ouvindo? Tô. É que minha bateria tá acabando aqui, eu vou pegar o carregador. Mas vai falando que eu tô ouvindo, tô ouvindo. Pronto. Da diferença da condução, né, dos pacientes, né, das possibilidades dos pacientes que são atendidos no consultório e lá no hospital público, né? O que muda, né, de uma para outra, inclusive das possibilidades, né, de fazer as terapias, tudo isso. Então, eu acho que essa questão das terapias é o que mais, né, tem problema mesmo, porque muitas vezes no interior, principalmente, né, não tem terapeutas especializados. A gente sabe que é bem diferente quando você está com uma terapeuta que tem experiência dentro do espectro, porque o jeito de abordar vai ser diferente. Aliás, em qualquer terapia com criança, sempre falo, né? Oftalmologia de criança é diferente de oftalmologia de adulto e vice-versa. Então, sempre. Então, no Roberto Santos, que é onde eu trabalho, meus pacientes são muito do interior, porque eles fazem uma rede única de saúde. Então, a marcação não é mais dentro do Roberto Santos, o que foi ótimo, porque deu a oportunidade dos pacientes do interior bem longe chegarem né, ter o acesso à consulta com a neuropediatria lá.
E é desesperador para mim, sabe? E como tem Karina, no dia que tem atendimento de microcefalia, tem duas TOs e tem Josi, que é fono. Então eu fico, gente, me ajuda aqui, vamos fazer uma orientação para essa família, pelo amor de Deus. Aí Josi sempre fala, mãe, filma aqui como é que é, para poder você ver com seu filho como é que vai fazer. A gente vai tentando fazer trabalho de formiguinha, porque se ela filmar ali, depois ela faz, tenta fazer atividade em casa, volta daqui a 15 dias, vê se está melhor essa deglutição aí, vamos. A gente vai tentando fazer assim, mas o ideal é que a gente pudesse ter uma formação, talvez, né, para como foi feito com a microcefalia. Eles fizeram muito formação de profissionais que estavam no interior para lidar com as crianças da síndrome da zika congênita. Tinha que ter uma formação assim. Você não vai ser o profissional mais especialista, mas você pode ajudar tanto se conseguir ter uma visão diferente da maneira de abordar uma criança com questões sensoriais, por exemplo. Quem sabe que é o mais difícil, né? Se você descobre o ponto sensorial ali, você pode mudar. Então, se a gente pudesse, né, chegar nesses lugares mais longínquos, assim, eu acho que ajudaria bastante, porque a Eu acho que diferença é muito grande, Léo. A gente tem crianças com potencial assim incrível e que não tem oportunidade, e a gente vê que quando faz a terapia, como melhora. A terapia é fantástica, eu sou fã as terapeutas, assim, todas, multidisciplinares, sou apaixonada, aprendo muito com TO, com psicóloga, psicomotricista, fono, todas, sabe? Assim, eu aprendo muito. Queria que elas tivessem a oportunidade, né, de poder eu estava disseminar conversando o conhecimento, né? com Marcinha Galvão hoje e a gente Carmen estava também, eu não falando, falei de Carmen Física, que também me ajuda muito, que ela está aqui na live também, né? lá no Eu Conversando. estava falando com Marcinha Galvão hoje e a gente falando sobre a intervenção perfeita, né? Falando de utopia, né? Conversando, dois pais conversando sobre utopia. E eu estava aqui, talvez eu tenha com a pretensão aqui de achar que o segredo da pólvora, né? O segredo da roda, da invenção, mas eu acho que está muito no caminho de treinar os pais, né? Do coaching parental, que foi o que você Sim. falou agora aí. Lucy, deixa eu lhe falar, você já mandou algumas mensagens Foi aí, mesmo, justamente. ela falou, eu vi aqui. Deixa eu lhe dizer, Lucy, seu filho é paciente, doutora Adriana. Como é uma dúvida específica sobre medicamento, ela vai tirar para você depois, para a gente não falar de medicamento aqui, porque é complicado, tá bom? Fique Ô, tranquila Luci, que eu pode mandar uma passo para mensagem que eu ela falo aqui. com você. Pronto, fechado então. Então, gente, quero agradecer mais uma vez, porque senão eu vou terminar emendando outro assunto aqui, que já me deu vontade de falar sobre treinamento de pais, sobre coaching parental, sobre isso, e aí vamos fazer 5 horas de live e aí não vai dar certo. Mas eu quero agradecer demais a doutora Adriana Matos pela disponibilidade, não só hoje, como sempre, em ajudar, em ser humana. Você vê que tudo que a gente está falando aqui é reflexo do que as pessoas estão comentando, né? Muita gente aqui, Thaís, Priscila, doutora Rita Lucena, Jailza, estou vendo aqui também, Mário, Andréa, Massinha, Diogo M. Bahia. Diogo M. Bahia, te conhece? É meu marido. Eu sei. Estou vendo aqui um bocado de coração, um bocado de olhinho com coração. Doutora Rita Lucena, já falei. Doutora Fernanda Bonfim. Maravilhosa, neuropediatra, maravilhosa. Pois é. Doutora Raquel Silvani, não sei se está aqui agora, mas Ela tá sempre. fazendo uma live também, Raquel. Também é um ser humano maravilhoso também, viu? Uma pessoa maravilhosa. Pois é. Se eu pudesse, eu fazia 10 lives por dia, porque profissional de referência e bom não falta, graças a Deus, aqui. Amanhã vamos ter uma live muito bacana com Adriana Balaguer, certo? Ah, excelente. É terapeuta ocupacional. Rapaz, espera que me deu uma dúvida aqui amanhã se é ela mesma, não, mas Não é ela Daniele, mesma. não, amanhã? Ah, não, é Não, ela. não. Não, é ela mesma amanhã. Aí vai ser muito bacana, que eu combinei com ela, da gente dar um foco, né, de falar. Estou olhando aqui, dia 8, dia 7, Adriana Balaguer. Pronto. A gente dá um foco de falar sobre terapia ocupacional. Ela está aí, ó, na live. Pronto. É, Então, ela é vamos falar fantástica. amanhã. Nós combinamos de falar amanhã mais voltado para os adolescentes, né? Porque muitas vezes nós fixamos aí nas crianças, nos pequenininhos, mas eu tenho já um de 15 anos com 1,88 m. Eu disse a ele que se ele passar de mim, eu serro uma parte da perna dele. Então a gente vai falar amanhã sobre
sobre tudo, mas vamos tentar dar um foco maior sobre essas atividades da vida diária, sobre toda essa contribuição aí para os adolescentes e adultos. Ó, chegando uma consulta aí, um teleatendimento. É mesmo, tá me tocando aqui. Então amanhã não percam, 15 horas. Amanhã eu sei que Thaís não perde de jeito nenhum, porque ela tem um contrato comigo. Adoro, Thaís é ótima. Então, pessoal, muito obrigado aí, doutora Adriana, muito obrigado de verdade. Oh, obrigada a você. Sempre. Adorei fazer, perdi o medo. Tava toda tensa Tá aqui com vergonha, mas. Tchau. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo.